Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores enigmas da ficção científica, Solaris, do autor polonês Stanisław Lem. E olha, pode esquecer as batalhas espaciais e os alienígenas com armas laser. Aqui a viagem é para dentro, para os nossos próprios medos e memórias. Tudo isso através de um oceano pensante que está a anos-luz de distância. Para a gente conseguir desvendar essa obra que é tão complexa, nosso caminho vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender que lance é esse de um oceano com consciência. Depois, a gente entra no tema principal, que é o fracasso da comunicação. Na sequência, vamos mergulhar no terror psicológico da história. E aí a gente explora no legado de Solaris na cultura pop. E para fechar, vamos descobrir por que essa história continua tão importante hoje em dia. Então, vamos começar pelo começo. Para sacar de verdade o impacto de Solaris, a gente precisa primeiro ver como ele simplesmente quebra todas as regras do que a gente imagina ser uma história de ficção científica. Pensa bem na ficção científica mais comum. Naves, batalhas, conquista do espaço, aliens malvados. Solaris vira tudo isso de cabeça para baixo. É quase um anti-Star Trek. No lugar de pistolas de laser, a gente tem um oceano que pensa. E em vez de monstros para lutar, a ameaça... Bom, a ameaça são as nossas memórias mais dolorosas ganhando vida. A premissa é mais ou menos essa. Um psicólogo, o Chris Kelvin, chega numa estação de pesquisa que orbita o planeta Solaris. Lá, ele encontra a tripulação completamente apavorada, assombrada pelo que eles chamam de visitantes. E esses visitantes nada mais são do que materializações dos traumas de cada um, criadas por esse oceano bizarro que cobre o planeta. E vale lembrar que isso foi escrito em 1961, sabe? Bem no auge da corrida espacial. Enquanto o mundo todo olhava para as estrelas, cheio de otimismo, esperando encontrar vida inteligente, o Land chegou e ofereceu uma visão bem diferente. E se a gente encontrasse uma vida que desafia a nossa própria ideia do que é estar vivo? E essa dificuldade de sequer entender o que é essa vida nos leva direto para o coração do livro. A grande questão aqui não é se a gente consegue falar com o oceano, mas sim a dolorosa constatação de que esse contato talvez seja simplesmente impossível. A grande crítica do Lem era ao nosso antropocentrismo, sabe? Aquela nossa mania de achar que os seres humanos são o centro de tudo e que qualquer vida inteligente lá fora tem que ser de alguma forma parecida com a gente. Ele queria mostrar que, se um dia a gente encontrar vida extraterrestre, ela pode ser tão diferente, mas tão diferente, que a comunicação se torna uma barreira intransponível. E isso fica muito claro com a tal da solarística. No livro, existe uma ciência inteira, com bibliotecas lotadas de teorias, décadas de pesquisa, tudo dedicado a estudar esse oceano. E a conclusão final de todo esse esforço, de toda essa inteligência humana, é que eles não sabem absolutamente nada. Chegam à estaca zero. E tudo isso pode ser resumido nesta frase do livro, que é simplesmente genial. A nossa ambição no espaço, no fundo, não é descobrir o que é novo, mas sim recriar o que a gente já conhece. A gente fica procurando um espelho de nós mesmos lá fora. É exatamente aqui que a história deixa de ser ficção científica e se torna um mergulho psicológico profundo e assustador. Porque o oceano não é um inimigo que está lá fora. Ele é um espelho. O oceano não ataca com naves ou armas. Ele ataca com a nossa própria culpa. No caso do protagonista, o Kelvin, o oceano materializa a Hayley, a esposa dele que se suicidou há anos antes. O ataque vem de dentro. É uma projeção física do nosso inconsciente. E aí o livro nos força a encarar umas perguntas bem pesadas. Essa nova Hayley que aparece na estação, ela é real? Ela tem consciência própria? Ou é só uma marionete, um fantoche criado pelo oceano a partir das memórias e da culpa do Kelvin? E essa questão só vai crescendo. O que, afinal, define um ser como humano? É a nossa biologia, o nosso corpo, ou são as nossas memórias, as nossas falhas, a nossa capacidade de sofrer? Porque a visitante Harry, ela sofre, ela sente, ela até ama, e isso bagunça completamente a nossa definição de humanidade. Ideias tão poderosas como as de Solaris, claro, não ficaram presas no livro. Elas ecoam até hoje. Vamos dar uma olhada em como essa obra influenciou algumas das histórias que a gente mais gosta. Dá pra dizer que Solaris é o pai de muita coisa. A gente vê o DNA dele em Interestelar, com aquela ideia do amor que atravessa o espaço e o tempo. Em Aniquilação, aquela força alienígena, o brilho, funciona exatamente como o oceano, refletindo e bagunçando os traumas dos personagens. E até em o Black Mirror, sabe? Aqueles episódios sobre cópias digitais de pessoas que já morreram bebem direto da fonte do dilema da Hale. Certo, mas e aí?
Por que uma história escrita lá em 1961 ainda parece falar tanto sobre o nosso mundo de hoje? Uma conexão que é fascinante é com a nossa relação com a inteligência artificial. Pensa bem, a gente está criando uma coisa que nos imita, que reflete tudo aquilo que a gente alimenta nela, mas cujo pensamento a gente não entende de verdade. Assim como os cientistas da estação, a gente está tentando dialogar com o espelho que nós mesmos criamos. E tem também a questão do isolamento. No nosso mundo, que é hiperconectado, é muito fácil a gente se sentir preso na nossa própria estação espacial mental, sabe? Lidando com os fantasmas do nosso passado, enquanto o universo real, vasto e desconhecido está acontecendo lá fora. No fim das contas, a grande lição de Solaris talvez seja a humildade. A ideia de que o nosso papel no cosmos pode não ser o de conquistar ou de entender tudo. Às vezes, o universo, assim como o oceano de Solaris, pode simplesmente querer observar. E essa é uma ideia para a gente levar para a vida.